verdade. Espírito Santo, move nossos corações para Ti. Espírito Santo, não faria sentido estar aqui se a Tua presença não fosse real. Nós sabemos que o Senhor estava aqui antes de nós chegarmos. Nós sentimos o Teu mover nos trazendo para ouvi-lo, Senhor, para aprender mais de Ti. E nesse momento nós vamos Te adorar também, ouvindo a Tua palavra. Abençoamos o Teu Filho, Senhor. Abençoamos para que Ele verdadeiramente traga tudo aquilo, Senhor, que o Senhor colocou no coração dele. Senhor, nós sabemos que Ele é só um canal. E nesse momento nós queremos ouvir a Tua palavra. Estamos sedentos, Deus. Sacia a nossa sede através do Seu Filho, do Seu servo. Em nome de Jesus, vem sobre nós. Nós Te adoramos. Para a honra e glória do Teu nome, estejamos agora atentos. Amém? Amém. Você pode se sentar? Glória a Deus. Obrigado aos profetas da adoração aqui. Aleluia. Quem já sentiu a presença do Eterno hoje aqui nos louvores? Mas nem que acabe a luz, irmão. A presença dele não para. Nós nos movemos por ela. Louvado seja Deus. Irmãos, estamos aí de novo com a série da família. Quero antes só deixar um abraço para o nosso pastor Renato. Ele não está aqui no momento, talvez ele chegue até o final do culto, porque ele está em Araçoiaba fazendo um casamento. Foi lá fazer um casamento da filha do pastor André. E como todo casamento atrasa, ele já mandou lá no grupo. Se foi eu, perdoa. Como alguns casamentos atrasam, ele já mandou lá que estava atrasado também. Talvez ele não chegue a tempo. Ou chegue no final só para dar a bênção para nós. Amém. Mas deixou um abração. E ontem estava com a gente lá no evento dos homens, que por sinal foi um evento maravilhoso. Tem homem bom aí? Eu acho que a costela está pesando nos caras, né? Costela fez um efeito negativo aí, não é possível. Tem homem aí, crente? Oh, faz um aú com força aí. Oh. Foi muito... Ah, tá vendo? O som faz aú pra gente, sem nós pedir. Foi muito top, irmão. Tinha em torno aí de uns 50 homens, fora os jovens. E faltou muita gente, porque estavam trabalhando, né? Foi num sábado pela manhã, muita gente trabalha. Mas conseguimos reunir um grupo muito grande de pessoas, muitos visitantes. Os visitantes ficaram assim impactados com a atmosfera do lugar, como é que foi o culto. Nós divertimos demais, irmão. Jogamos futebol, nadamos no rio, fomos ministrados com palavras muito boas. O pastor Renato ministrou para nós. Cara, foi um tempo maravilhoso, foi bom demais. Saímos dali desafiados, irmãos. E a bênção foi tão grande, quando a bênção é abundante, é transbordante, sobrou uma costela inteira, irmão. Tu acredita, pastor Adão? Uma costela inteira sobrou. Aí teve culto de casais à noite. O que aconteceu? Fomos jantar a costela de novo. Mano, tem espaço, vamos embora. Aí foi bênção que daí os que vieram à noite não tinham vindo de manhã, foram abençoados. Então se você não veio no evento dos homens e também não veio à noite no casais, tu perdeu mesmo. Morre de inveja aí. Nem ligo. No próximo você não falte, porque tem sido maravilhoso esse tempo que nós temos passado juntos, tempo de comunhão, tempo de propósito. Amém? Nós estamos aí nessa série de família, por algum tempo já. Oh, é de Deus, menina, Deus te abençoe. Uma aguinha gelada. Nós estamos falando aí, por um tempo, já alguns meses, sobre família, e entendemos da parte de Deus que é fundamental a igreja esmiuçar esse assunto, porque de verdade é a área mais confrontada ou afrontada no nosso tempo social que nós vivemos, é a área da família, onde o casamento tem sido bombardeado como sendo uma instituição falida, os homens e mulheres sendo desconstruídos nas suas identidades, já não sabendo mais quem eles são, totalmente distantes do propósito, sem eficácia e eficiência. E qual é o remédio para isso tudo? A palavra de Deus. E ela é onde que não é ministrada? Na igreja.
Só que, infelizmente, muita igreja não prega sobre isso. Você vai em algumas igrejas, você vai ouvir falar sobre dinheiro, prosperidade, poder, milagres. E os milagres são bênçãos, mas eles não resolvem alguns problemas. Talvez você receba um milagre de cura e o seu casamento continue se deteriorando a ponto de acabar. Então, milagres faz parte do processo. Mas qual é o fundamento da sua vida? A sua família. Qual é o fundamento, um dos fundamentos da Escritura? Porque o fundamento principal, o fundamento dos apóstolos e profetas, qual que era? Cristo, a principal pedra de esquina. É o que a Bíblia diz. Mas um dos fundamentos que corroboram isso é a família. Deus começou o mundo com uma família. E Deus deixou a Bíblia toda escrita em função do aperfeiçoamento das pessoas e das suas famílias. Você vê que toda a Bíblia está recheada aqui para tratar o quê? O caráter do homem, a santidade do homem, a postura do homem. Quando eu falo homem, é homem e mulher. Ou seja, toda a sua conduta, seu caminho, para que ele viva o quê? Plenitude de vida. Para que ele viva bem, para que ele tenha paz, para que ele tenha descanso, para que ele desfrute da terra. Né? Primeiro capítulo de Isaías 19 diz, se quiser desobedecer, comerás o melhor dessa terra. Ou seja, está ali, está na palavra de Deus. E nós precisamos entender que Deus está nos chamando para isso, para de verdade gastar tempo de qualidade com a nossa família. Ontem nós tivemos um culto de casais aqui maravilhoso, foi top demais. E ministramos sobre tipos de família. Foi encerramento dessa série também, no culto de casais. E nós falamos ontem sobre duas famílias, a família aglutinada e a família de vínculos. Baseado num livro do pastor Cote. Foi assim, maravilhoso o entendimento que nós tivemos acerca desses assuntos. E essa família aglutinada que nós vemos aqui, trazia alguns pontos que pareciam ser positivos, mas esmiuçadamente falando ou observando, não. Porque a família aglutinada é aquela família que parece que ela é unida, que tem unidade, mas na verdade ela só é reunida, ela não é unida, ela é reunida. Que todo mundo se envolve um na vida de todos, todo mundo está junto, mas ninguém vive qualidade de verdade. Ninguém tem liberdade para expressar suas opiniões, ninguém tem liberdade para ser a sua subjetividade humana. Cada um está aí sendo cópia e reflexo do que foram seus pais. É empurrado isso de uma forma muito pesada. E nós começamos a estudar que a unidade da parte de Deus é uma unidade que respeita a individualidade. O exemplo que nós usamos foi o exemplo do altar de adoração, que a Bíblia orienta como fazia-se um altar no Antigo Testamento para oferecer sacrifícios ao Senhor. O sacerdote tinha que pegar 12 pedras para que fosse construído esse altar. E 12 pedras com uma única direção. Pegue pedras que não sejam cortadas, nem estejam deformadas. Não importa os seus tamanhos, não importa se é reta, se é quadrada, se é redonda, elas têm que ser plenas, perfeitas, inteiras. Elas não podem estar quebradas ou deformadas, ou trincadas. Essa era a única regra para se escolher as pedras. Ou seja, não importava se elas fossem iguais, importava que elas estivessem inteiras. Entendeu? Porque unidade é isso. Uma unidade errada é como um altar de tijolinhos, todos os tijolinhos iguais. E o reino de Deus não é assim. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Você tem sua singularidade, eu tenho a minha. Mas juntos formamos um propósito. Unidade não é pensar igual, é caminhar junto. E a unidade no casamento é exatamente isso. Não é pensar igual, é caminhar juntos para o mesmo propósito. Está dando um mic aqui, é culpa minha? Então, unidade é ter o mesmo alvo, ter o mesmo destino, é caminhar juntos para o mesmo propósito, independente de ter opiniões divergentes. Assim é a igreja, assim é o reino. Somos diferentes de culturas, somos diferentes de criações, viemos de cidades diferentes, com costumes diferentes, com sotaques diferentes, mas estamos aqui pelo mesmo propósito. Estamos aqui pelo mesmo objetivo, a eternidade e adorando Ele até que Ele venha. Amém? É assim ou não é? É desse jeito. Mas aí, para que isso aconteça, a sua unidade seja gerada, as pedras, que somos nós, têm que estar inteiras e plenas. O problema é que a gente vem para o Evangelho cheio de deformidades, cheio de coisas quebradas. E aí fica difícil. Fizemos ontem uma dinâmica lá dos homens, que foi bem legal. Não vou reproduzir aqui para não bagunçar. Mas eu peguei e falei assim, irmãos, é o seguinte, eu vou citar algumas coisas aqui, e você vai procurar aqui no meio dessa galera aqui, alguém que se assemelhe com você. E se você encontrar, você diga achei. Aí eu falei lá, procure alguém que tenha a mesma idade que você. Aí todo mundo achou lá. Achei, todo mundo achava. Procure alguém agora que tenha o mesmo nome da sua mãe.
Aí todo mundo procurou lá, tinha uns nomes que só Deus na causa, nem nas bulas de remédio você acha. Tinha umas mães que só por Deus. Mas encontraram as mães lá. Procure alguém agora que estudou na mesma escola que você. Aí procurava lá, encontrava. Procure alguém agora que torce para o mesmo time que você. Os santistas se esconderam nessa hora. Os palmeirenses, faltou rasgar a camisa aqui, eu aqui, achei aqui, porco, manifestou, parecia um gadareno endemoniado. Estão todos felizes. E o santista ali triste, cabisbaixo. E a gente não perdeu a oportunidade, a gente zoou com o santista mesmo. Não, tinha que zoar, não podia perder essa não. Vocês viram que o Lula falou que ia baixar a carne, ia cair a carne? O que caiu foi o peixe. A gente não perde não, Marcelo. E aí, todo mundo achou lá algum semelhante a eles e tal. Procure alguém agora que estudou, que tem a mesma idade. E a gente fomos falando algumas coisas lá. Aí eu comecei a dar agora o seguinte, agora procure alguém que, como você, já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez. Aí ficou aquele cri. Aí só foi eu e o pastor Renato no meio, né, tocou a mão um do outro. Assim. Aí procure alguém agora que, como você, ora, lê e jejua toda semana. Não foram. Procura agora alguém que, como você, já orou esse ano por alguém e essa pessoa foi curada. Começou, ninguém se moveu, aí ficou aquele silêncio. Eu falei, gente, eu vou até parar, vou parar a dinâmica aqui, não vou nem deixar andar, porque a gente vai passar muita vergonha. Falei, sabe por quê? Porque a Bíblia diz o quê? 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como eu sou de... Se nós somos imitadores de Cristo, Cristo se pareceria com a gente? Viveria da forma que nós vivemos? Faria o que nós estamos fazendo? Porque se nós estamos tentando se assemelhar com Cristo, no mínimo, ler a Bíblia inteira é a obrigação do cristão. Foi a carta de amor que Deus deixou para você e você não leu até hoje. Isso é quase que uma desonra a Ele. Pelo trabalho que deu, você já estudou quanto tempo demorou para entender isso aqui? Foram quase 1.600 anos de escritura. 40 e poucos escritores e profetas que passaram por isso aqui. Para chegarem para você e você nem lê. Sabe? E aí eu falei, então achar alguém como você, ficou fácil, você procurou e achou. Mas e achar alguém parecido com Cristo? Aí fica difícil. Ficou mais seletivo. Achar alguém com as mesmas qualidades ou semelhanças a você, não foi difícil. Mas achar alguém parecido com Jesus, é disso que a terra está carente. Porque em Romanos 8 diz que a criação geme, ansiando ardentemente as manifestações dos filhos de Deus. Nós precisamos entender que Deus precisa trabalhar a minha singularidade, me fazer pleno, me fazer completo, para que eu sim possa fazer parte do altar de adoração e gerar a unidade que tanto espera no reino. Está entendendo? E isso tem que começar na minha vida, na minha casa e na minha família. Porque quem mais sofre com a minha falta de libertação são os meus, são os da minha casa. Porque convivem diariamente comigo, convivem diariamente com você. São os que mais carecem que você se aperfeiçoe logo, para que você trate as suas carências, para que você trate os seus pecados. Está entendendo? Abra comigo no livro de Marcos, capítulo 5. Que isso, Pedrão? Você é santista? Valeu, irmão. Vamos tomar esse café, dá vontade de pregar umas 2 horas direto. Tem tempo aí? 3 pessoas. Vamos ficar nós 3 aqui, Guto. Eu sei, Marcelo. Mais café, né? Marcos capítulo 5, você achou? Passagem do endemoniado gadareno. Todos conhecem? Que aí eu não preciso ler ela inteira, a gente ganha tempo. Vou ler só um finalzinho. A partir do verso 15. Todos conhecem? Eu vou explicar. Eu vou ler o finalzinho, mas eu explico. A partir do verso 15 fala assim, ó, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e tremeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saíssem do seu território.
E entrando ele no barco, aqui já é o menino que foi liberto. Entrando ele no barco, rogava-lhe que for endemoniado, que o deixassem estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Conhecia essa história? Resumindo para você, endemoniado gadareno é o título que deram para um jovem que tinha uma possessão muito grande de demônios, a ponto de eles serem chamados de legião, porque eram muitos. Jesus chega nessa região e encontra esse cara. Esse cara, ele dava prejuízo para a cidade, porque ele vivia nas cavernas, e quando as pessoas passavam, ele batia nas pessoas, ele ia nas plantações, nos currais ali, e bagunçava tudo. Ninguém conseguia controlá-lo. Ele era um cara perigoso, machucava. As pessoas tinham medo dele. Era um perigo para a sociedade. Por isso era o nome que ele recebeu, o endemoniado gadareno. Gadareno era da cidade de Gadara, ou de Gerasa. E aí, Jesus um dia passa por essa cidade e encontra esse homem. E quando ele chega, os demônios, reconhecendo já a autoridade de Jesus, já logo cai de joelhos e suplica que temos nós contigo, Filho de Deus. E Jesus depois desenrola um papo com ele ali, quem é você, sua legião, sai daí, não vou sair, sai, vai para onde? Posso ir para os porcos? Vai para os porcos. E aí os demônios entram lá nos porcos, se jogam no desfiladeiro, morrem todos os porcos, aí chega o pessoal da cidade, que era dono dos porcos, fica bravo, manda Jesus embora, porque eles preferiam os porcos do que a libertação daquele homem. Porque acabou o dinheiro. Os porcos davam lucro. E aí começa a ser um reboliço na cidade. Esse menino, quando ele se vê pleno novamente, quando ele se vê liberto, tendo um encontro com Jesus, ele fala, Jesus, deixa eu te seguir. Jesus, deixa eu ser um dos seus discípulos. Deixa eu caminhar contigo. Deixa eu ir junto com você para onde você está indo. E Jesus falou assim, não. Você não. Isso é um caso específico. Você vai ter que voltar para a sua casa, para os seus, e testemunhar para eles o que Deus fez na sua vida. Você vai ter que mostrar para eles a misericórdia e a graça que Deus fez na sua vida. Você volta lá e anuncia para eles. Irmãos, pensa só. Por onde Jesus passava, Jesus fazia discípulos. Por onde Jesus passava, multidões o acompanhavam. Mas por que justamente esse? Jesus falou, cara, você não vai me acompanhar. Você não vai vir atrás de mim, não. Mas, Jesus, e essa multidão? Não, cara, multidão é outra coisa. Mas com você a pegada é diferente. Por quê? Porque você causou muito dano, cara. As pessoas que conviviam com você sofreram demais enquanto você não era liberto. Agora que você está liberto, seria ingratidão com elas se você simplesmente me acompanhasse e deixasse eles lá dessa forma. Você volta lá e agora conserta isso. Você volta lá, peça perdão, se arrependa, conserta, testemunha para eles que agora você encontrou a luz. Testemunha que agora você teve um encontro com Deus. Testemunha agora que você não é mais a velha pessoa, você é uma nova criatura, nascido de Deus. Você está entendendo? Por quê? Porque quem mais sofreu com a falta de libertação daquele homem foi os da sua família. E eu quero declarar isso para vocês. Quem mais sofreu pelo tempo em que você estava possesso de demônios, cheios de pecado, cheio de mentira, cheio de adultério, cheio de roubo, de engano, cheio de traições, cheio de pornografia, cheio de pecados sexuais. Sabe? Quem mais sofreu com tudo isso foi os da sua casa. E tem gente que quando encontra Deus, ele ignora os processos e começa, não, agora eu sou pregador, agora eu sou profeta, agora eu sou missionário. E vai fazer a obra de Deus. E aqui, os filhos que cresceram com esse cara, os filhos que cresceram com essa mulher enquanto era demoniada, ainda tem a marca deles de quando ele era ainda possesso. Não foi feita a cura do coração, não foi feito o conserto com eles. Por isso Jesus falou, volta lá, cara, vai para a sua casa, arruma com eles. E sabe o que aconteceu? Esse homem voltou para Decápolis, consertou com os da sua casa e pregou para a cidade inteira, meu irmão. Pregou para a cidade inteira. A cidade inteira foi evangelizada por aquele que um dia foi o endemoniado gadareno. O que Deus fez nele, começou a fazer através dele, irmão. Isso é muito profético, é muito sério. Porque Jesus comissionou um missionário antes mesmo dos 70 discípulos deles ir fazer a obra de missões.
Você lembra naquela passagem que Jesus pega os 12 e mais 70 e manda eles ir evangelizar? Vocês podiam falar, não, esses são os primeiros missionários. Foi nada, o primeiro missionário foi o endemoniado. Jesus falou assim, cara, você não me segue não. Cara, você tem uma obra muito grande aqui. Porque você deu muito trabalho. Então volta lá e prega para eles. Anuncia para a sua família. Mostra que você está liberto. A sua libertação vai salvar pessoas. E é isso que eu quero declarar sobre você. A sua libertação vai salvar pessoas. O tempo que você tem investido aqui, aprendendo sobre família, curando a sua casa, curando seus pecados, vai acontecer um reboliço santo, um avivamento na sua casa, em toda a sua parentela. Em toda a sua parentela. Por quê? Porque enquanto eles não verem em você esse processo acontecer, não vai acontecer a salvação da vida deles. Quer ver? Vamos subir o nível? Você acha que a família de Jesus era uma família fácil de lidar? Você acha que a família de Jesus era uma família boazinha, igual Jesus era? Não era, e eu vou te mostrar. Abre aí também no livro de Marcos, capítulo 3. O mesmo Marcos aí. Voltam as 2 folhas para trás. Marcos 3. Achou Marcos 3? Marcos 3:20 fala assim, ó, e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Presta atenção, estão falando de Jesus aqui. Se você ler o capítulo 3 inteiro, você vai ver Jesus já comissionando discípulos e fazendo multidões andar com ele. E aí, os parentes de Jesus, quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Meu irmão, os parentes de Jesus queriam prender Jesus porque estavam dizendo, está fora de si. Você acha que a família de Jesus foi fácil de lidar? Você acha que a parentela de Jesus foi uma parentela top, que foi uma plataforma que impulsionou Jesus para a obra missionária que ele tinha? Não, deram um trabalho, cara. Não estou falando aqui de Maria e de José, estou falando de todos os que estavam com ele, os irmãos de Jesus, que aliás, se você não sabe, Jesus teve irmãos, tá? Maria não foi para o céu virgem não, mas outra hora da conversa sobre isso. Mas Jesus teve irmãos, e os irmãos deles começaram a atrapalhar o ministério de Jesus. Ele está louco, está fora de si. Por quê? Porque Jesus começou a fazer multidões andar com ele, começou o rebuliço na cidade, começou a confrontar os escribas, começou a confrontar os sacerdotes, começou a bater de frente com a religiosidade daquele tempo, e aí começou a acontecer o quê? Começou a acontecer um caos na cidade. Começou uma baderna, todo mundo ficou louco. Meu, está acontecendo que tem um cara agora aí que está começando uma religião nova. É um tal de Jesus. E aí os filhos, os irmãos dele pegou e falou assim, cara, ele está loucão. Ele está enfrentando o exército, ele está enfrentando o STF, vai dar ruim para ele, vamos parar esse cara, ele está fora de si. E aí, meu irmão, quero te mostrar agora, abre lá em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo de número 1. Achou aí? Olha só, verso 12. Atos capítulo 1, verso 12 fala assim, ó, então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E, entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Verso 14, presta atenção. Todos estes perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus... Ué, os irmãos que anteriormente agora estavam dando um trabalho, aonde eles estão agora? Estão adorando Jesus, cara. Os irmãos que anteriormente estavam dando um trabalho, querendo impedir a obra missionária, agora estão reunidos, tendo um tempo de oração e súplicas a Deus e adorando ao Senhor.
O que aconteceu aqui? Aconteceu o avivamento de salvação na família de Jesus. Jesus precisou salvar a família dele também. Você está entendendo que nem para Jesus foi fácil? Por que essas coisas estão relatadas na Bíblia? Para mostrar para você que a sua família não é diferente da dele. Que o que ele conseguiu viver, você também vai conseguir, amém? Que o resultado que ele conseguiu de salvação na parentela dela, você vai conseguir com a sua vida. Mas o que tem que acontecer primeiro? Tem que acontecer uma transformação aqui dentro. Meu caráter tem que ser transformado. Meu caráter tem que ser mudado. Meus padrões e objetivos de vida, minha conduta de caminhada com a minha família tem que ser transformada. Senão, sabe o que acontece? A sua parentela, em vez de vir luz na sua vida e querer desejar o que você está vivendo, eles vão falar assim, é por isso que eu vou na igreja. É por isso que eu não vou na igreja. Olha a família do Gabriel, olha a família do pastor Lucas, olha a família do Marcelo, olha a vida que esses caras levam. Para quem ir na igreja? Para viver o que eles estão vivendo? Não vou. Está entendendo? Isso prova para mim e para você o quê? Que ou a sua vida, a sua família glorifica a Deus e atrai pessoas para um testemunho poderoso que vai gerar salvação, ou você está impedindo a salvação deles com a tua vida torta. Pegou? Você percebe que o fato de eu buscar o aperfeiçoamento da minha casa, do meu casamento, dos meus filhos, não é só para me viver bem e ter plenitude na minha casa. Não, é porque através da minha casa há um avivamento de salvação na minha família. Ou melhor, na minha parentela. Porque família é o da minha casa. Entendeu? Deus quer fazer através de você, mas você precisa trabalhar isso. Por isso que nós estamos aí batendo forte nessa tecla de família, gastando um tempo ensinando. Se você precisa viver tempo de qualidade. Ontem nós falamos aqui dos tipos de família. Famílias aglutinadas, que vivem essa pressão de todo mundo estar ali junto, debaixo do mesmo teto, tendo os mesmos objetivos, e que parece ser legal, mas não é. Sabe aquele negócio de, porque eu sou médico, meu filho também vai ter que ser médico, porque eu sou pastor, meu filho também tem que ser pastor, porque eu sou professor, meu filho também vai ter que ser professor, e não respeita a subjetividade, a singularidade da criança. E aí, quando cresce, o que acontece? Vira pessoas totalmente frustradas. Quem aqui já foi num consultório médico e foi maltratado, e você viu nitidamente que na cara do médico ele não queria estar aí? Quem já foi? Você foi lá e você foi mal atendido, você falou assim, cara, esse cara não devia estar aqui. Está na cara dele que ele não gosta de ser médico, ele não queria estar aqui. E aí, se você for perguntar o que ele queria ser, eu queria ser professor, queria ser músico, queria ser bailarino. Só não queria ser médico. Mas por que ser médico? Porque meus pais eram médicos e mandaram eu ser e dar dinheiro, e eu estou aqui por dinheiro. E o exemplo que nós demos ontem foi até pesado. E qual a diferença de você estar na sua profissão por dinheiro e de uma pessoa que se prostitui pelo mesmo objetivo, por dinheiro? Você se prostitui da mesma forma. Você está entendendo? Ou há um alinhamento do seu propósito com a sua forma de rentabilidade, ou é prostituição do mesmo jeito. Você está ali por dinheiro. Está entendendo? Em tudo tem que ter propósito. Em tudo que você faz. Então, nós precisamos entender que essas coisas, parecendo ter uma boa motivação, às vezes não é. Mães, pais que controlam, que sufocam a criança, que parece uma superproteção boa, mas na verdade é um sufocamento. Vai gerar filhos imaturos, que não sabem fazer escolhas lá na frente. Vai gerar filhos que não sabem ter limites. E lá na frente vão ser frustrados, que vão viver pecados. Por quê? Porque os pais estavam ali tentando controlar demais, querendo impulsionar demais, querendo cobrar demais, não respeitando o tempo da criança, de ser jovem, mas querendo fazer ele, ser um mini adulto. Dei um exemplo aqui de que aconteceu com um pastor, há 2 anos atrás, mais ou menos. Um pastor que perdeu seu filho para o suicídio. O menino tinha 15 anos. E cara conhecido demais no Brasil, lógico, não vou citar o nome aqui, mas um homem com um ministério muito grande, conferências, cursos, podcasts, missões, seminários, um cara com um monte de livros, fazendo e acontecendo, mas o filho desamparadão. E esse filho começou a entrar numa pira e numa depressão e numa crise de ansiedade, porque ele via os pais correndo no reino, fazendo, acontecendo, e são os pastores, e eu vou ser o quê, e eu não vou dar conta, e eu não vou ser igual a eles, e eu vou envergonhar meus pais, e eu não vou dar orgulho para eles, e eu vou fracassar, porque eu não vou conseguir ser igual ao meu pai, porque eu não vou dar o mesmo resultado, e eu não posso, e o menino tentou tirar a vida.
Tentou por 2 vezes. Quando os pais deram por conta, já era tarde, o menino já estava totalmente possesso de um espírito de morte, e os pais tiveram que revezar ali, dormindo, um dormia, o outro acordava, e ficava ali 24 horas tentando cuidar do menino para o menino não fazer, mas num dia de descanso da mãe, que a mãe cansada, deu uma cochilada, o menino abriu a porta, saiu de fininho, foi para uma linha do trem e se jogou. 15 anos de idade. 15 anos. Aí você fala, qual é a preocupação de uma criança de 15 anos? Quantos boletos ela tem para pagar para estar preocupada com a morte? Por que uma criança de depressão uma criança de 15 anos tem depressão? Por culpa dos pais. Por culpa dos pais. Porque os pais não souberam influenciar positivamente a sua vida. Encharcaram o coração dele de preocupação e de ansiedades, e de cobranças, e de objetivos, e metas, e cheios de regras. E quando viu, o menino não deu conta de viver aquilo, infelizmente. E aí, passou o tempo, a mãe entrou em depressão, também morreu, o pai está hoje sozinho. Talvez você conheça a história, sabe de quem eu estou falando. O ministério do homem parou. Por quê? Porque tem muita gente perdendo a família por causa da igreja. Nosso pastor está sempre aqui falando algo que é muito forte. Ele fala assim, se um dia alguém dos meus desviar ou parar, vocês perdem o pastor, porque eu paro tudo para estar com eles. Você fala, uau, isso é top. O cara tem total consciência de que o maior e principal ministério da vida dele é a família, é a casa. Porque muitos pastores que negligenciam isso, perdem os seus filhos para as drogas, para os crimes, para o sexo, para as ideologias de gêneros que tem agora, os homossexualismos, as percas de identidades. Mas eu estou fazendo a obra. Mas o meu filho, ele sabe qual é o bem e o mal, ele aprendeu, ele que faz essas escolhas dele. Não, cara. Eu vi um testemunho essa semana de um pastor que tinha um ministério grande, influente, fazendo e acontecendo, e o filho dele, infelizmente, se envolveu com coisas erradas e foi preso. Jovem. Jovem para ser preso depois de 18, né? Então, acima de 18 ele já tinha. Foi preso. Sabe o que esse pastor fez? Esse pastor caiu num tempo de arrependimento tão grande, porque ele falou, enquanto eu estou cuidando da igreja, eu deixei de cuidar do meu filho. E aonde eu estava, que eu não vi meu filho se envolvendo com essas coisas, e agora ele está preso. Está preso. Sabe o que esse pastor fez? Entregou o cajado. Cara, atitude de homem demais. Entregou o cajado e falou assim, olha, eu estou parando porque eu vou cuidar do meu filho. Mas como você vai cuidar dele agora? Ele está preso. Eu vou dar um jeito. Mas eu não vou mais cuidar dessa igreja enquanto eu não trazer meu filho de volta para nós. Sabe o que ele fez? Ele se mudou para a cidade que tinha o presídio, que o filho estava lá preso. Ele começou um ministério de capelania, de fazer cultos lá dentro dessa cadeia. E o primeiro culto dele, ele chegou, o filho dele estava lá, e ele caiu de joelhos pedindo perdão para o filho e falou assim, filho, me perdoa, porque eu não tive tempo para você, eu não estava tendo tempo de ver aonde você estava se metendo, porque eu estava cuidando demais da igreja. Mas eu quero dizer, filho, o pai está aqui agora. O pai voltou. O pai voltou e agora eu vou cuidar de você, nós vamos vencer essa, você vai sair daqui. E nós vamos sair daqui, vamos testemunhar do milagre, da glória de Deus. E enquanto você não sair daqui, eu também não saio daqui. Eu vou estar com você até o fim. Se reconciliou com o filho, se consertou. É o endemoniado gadareno que tem que voltar para sua casa. É o endemoniado que tem que voltar e falar assim, eu fui um louco, mas agora eu voltei, tá, gente? Eu encontrei Jesus, eu me arrependi e nós vamos consertar isso. Sabe o que aconteceu? 7 anos esse pastor ficou lá dentro desse presídio. 7 anos ministrando o filho dele e o filho de mais um monte de outras pessoas. E o filho dele saiu de lá. Quando o filho saiu, eles voltaram para a igreja, assumiram de novo o pastoreio e falou assim, agora eu posso continuar de novo a caminhada, porque minha casa está de novo com nós. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é lindo, cara. Não é vergonha. Não é vergonha você reconhecer que você errou e falhou. Vergonha é continuar vendo as coisas dando errado e achar que está normal. Que é assim mesmo. Ah, que cada um viva o resultado das suas escolhas. Não, cara. A responsabilidade é nossa. Sabe, enquanto você não fizer desde pequenininho, não cuidar desde pequenininho, vai dar tudo errado. Falamos ontem aqui sobre disciplina. E eu já falei em outros cultos aqui sobre disciplina, a diferença de disciplina e de agressão. Tem gente que simplesmente bate na criança achando que está corrigindo. Não, só está agredindo. Só está violentando. Há uma grande diferença entre você disciplinar por amor e você simplesmente agredir por violência, bater na hora da raiva. Tem uma grande diferença. Quando a criança é disciplinada por amor, ainda que ela tome uma cintada, ela entende que é por amor. Ela reconhece o erro dela e aquilo desperta
no coração dela uma vontade de sempre acertar e fazer o certo. Quando ela é só agredida, ela vira rebelde. Ela olha para o pai e fala assim, cara me bateu, mas eu vou crescer um dia. Eu quero ver quando eu estiver grande se ele vai vir fazer isso de novo. E é o que acontece. Quando cresce, enfrenta o pai. Enfrenta a mãe. Está entendendo? Mas se você não disciplinar isso desde pequeno, teu filho cresce todo bagunçado, todo zoado. Nós demos um exemplo aqui de muita gente. Presta bem atenção, mano. Tem irmãs aqui, tem pais, que às vezes não é convidado para algumas festinhas de aniversário ou para alguns eventos, ou para você ir na casa de alguém jantar, porque o teu filho é um demoniadinho. Teu filho é um bagunceiro. Teu filho é mal educado. Lembra aquele filme, aquele desenho do demônio da Tasmânia? Lembra? Tasmania? O menino saía rodando, derrubando, quebrando tudo. Bom, tem criança que você convida para na sua casa, sai derrubando, quebrando tudo, pendurando na televisão, batendo, fazendo um auê. Você fala, meu Deus. Aí a mãe fica como? Filho, ai, ai, ai. Ah, mano. Aí você sabe o que você faz? Pô, você não convida de novo. Por quê? Porque o menino vai destruir tudo. É assim ou não é? Tem gente que não é convidada por causa do filho. Seu filho é mal educado. E a culpa do filho é mal educado de quem? Do menino? Claro que não. O menino tem 2, 3, 4, 5 anos. A culpa é sua, pai. A culpa é sua, mãe. Que não dá limites, que não educa, que não doutrina, que não discipula. A culpa é dos pais. Quer ver? A gente falou aqui ontem também. Quer ver reflexo? Quer saber se o pai tem autoridade, se a mãe tem autoridade? Olha para o filho. Às vezes, numa salinha, eu estou falando porque eu já vim de outras igrejas. E é sempre assim. Crianças que até numa salinha de um kids não respeitam a autoridade dos professores ou monitores, é reflexo de pais bananas e de mães bananas em casa. É reflexo. Porque uma criança que dentro de casa reconhece a autoridade do pai, em qualquer lugar que ela for, seja na escola, seja onde for, ela reconhece a figura de autoridade. Ela respeita. É assim, não é? Quer ver um exemplo? Quem aqui já viu gente apanhando em blitz em geral, quando o policial chega para dar geral e fala, mão na parede. Aí os caras, não, mão na parede. Mão na parede, pá, toma, vagabundo. Não vou nem pedir para você levantar a mão se você já apanhou numa blitz. Eu nunca apanhei. Mão na parede, mão na parede. Mão para cima, mão para cima. Mão para trás, mão para trás. Dá carteira, tó carteira. Dá RG, tó RG. Simples. Respeita a autoridade. Você vai apanhar? Só se o cara tiver, se ele tiver endemoniado. Porque eu não estou. Está entendendo? Reconhece figura de autoridade. Agora, hoje, antigamente, os pais, quando ficavam sabendo que os professores disciplinavam seus filhos, eles chegavam na escola, apertavam a mão dos pais, dos professores e falavam, parabéns, obrigado, você está contribuindo para o caráter do meu filho ser aperfeiçoado. É assim, não era? Os filhos tiravam nota vermelha, os pais chegavam com a professora, olhavam para o filho e falavam assim, o que significa isso? Hoje, se o filho tirar nota vermelha, pega na mão do príncipezinho e vai na escola e olha para a professora e fala, o que significa isso? Como se a culpa fosse da professora. Ai de uma professora que queira discipular ou disciplinar uma criança. Antigamente podia bater, cara. Que tempo bom era aquele. Hoje não pode falar grosso com a criança. Porque você está reprimindo. Porque você está constrangendo a criança. Que constrangendo? É delinquente. Mal educado tem que ser tratado com dureza. Você imagina um policial chegando e falando assim, gente, boa noite, tudo bem? Vocês estão bem? Estão bem alimentados? Por gentileza, eu gostaria que vocês se colocassem de pé, fossem ali para a esquerda, podem ficar da maneira como vocês estão, não tem problema, nós queremos só conversar com vocês. É assim que o policial tem que chegar falando? Não é, cara. Tem que chegar falando grosso, porque senão ele perde a autoridade. Está entendendo? Tem crianças dentro da salinha dando trabalho para os monitores. Pode ser que seja o seu filho. E se o seu filho não respeita a autoridade, você é um banana. E é bom aprender aqui na igreja para você não passar vergonha lá na rua. Minha mãe e meu pai sempre batiam em mim e falavam assim, é melhor eu bater em você do que você apanhar na rua de um policial. Nunca apanhei de um policial. Mas já tomei cada cintada em casa, irmão. Você é doido. Por quê? Porque a autoridade tem que ser começada lá na tua casa, no teu lar. Sabe? Me lembro um dia, até contei esse exemplo aqui ontem. Estou um dia em casa, tinha uma família que a gente estava lá tratando, evangelizando, cuidando lá na nossa igreja, antiga igreja e tal. E um dia, menino, uma bênção, em alguns pontos. Sabe aquele pau para toda obra? Tudo que a gente se metia a fazer, Fabião, o cara estava em tudo. Se era para pintar, quebrar, consertar e tal, ele estava em tudo, obreirão mesmo, obreirão, top menino. Só que dentro de casa, uma falta de figura paterna terrível. Por quê? Porque a sua paternidade que recebeu do seu pai era manchada. O cara não tinha referência.
E aí os filhos dele estavam crescendo tudo torto, tudo bagunçado. E os meninos rebeldes, endemoniadinhos. Aí um dia, nós estávamos num evento lá em casa, era um dia frio. A piscina estava lá, mas estava vazio, ninguém entrava na piscina, um frio. E a nossa gatinha tinha tido filhotes. Tinha tido uns filhotinhos, estava lá. E esse menino tentou ir lá pegar uns filhotinhos algumas vezes. Na primeira vez a gente deixou, é uma criança que quer pegar um filhotinho. Uma criança que pega o filhotinho e já tenta arrancar o rabo, você fala, opa! Quer arrancar o pescoço, fala, opa! Bom, se liga, isso é sério. Tem criança que destrói brinquedo, que destrói machuca animal. Isso é reflexo de psicopatia. É sério, a psicologia já consegue detectar princípios de psicopatia numa criança. E aí a gente viu, falando, não, tira a mão, tomou, não mexe mais e tal. Só que daí passou um tempo, a gente está ali conversando e o moleque não parava. E saía, rodava e mexia e tal, tais mania. Quando pensa que não, escutei um barulho na piscina. Plá, a piscina fazendo barulho. Eu corri lá achando que o menino tinha entrado na piscina, tinha pulado. Quando eu chego lá, o menino está lá dando risada e o gatinho morrendo afogado. Tinha catado o gatinho e jogado na piscina. Bom, naquela hora eu queria chegar e dar uma bica no moleque, jogar ele na piscina. Aí a piscina estava fria, eu não ia entrar, peguei aquela redinha, fui lá, tirei o gatinho, trouxe, peguei num paninho, a gatinha já olhando para a cara, acho que a gatinha estava com vontade de matar aquele moleque também. A gata mãe. Aí fui lá, sequei, entreguei para a gatinha pega ali no pescocinho, vai lá, põe no ninho, abraça, fala, ai, que lindo. Aí o pai chega e eu falo, ô fulano, olha o que o menino fez, cara. Poxa. Aí ele, ei, Juninho, ai, 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 hein. Ah, velho, dá vontade de bater no pai, na criança. Fala, mas tu é um pangaré mesmo, é por isso que teu filho é endemoniado, porque você é um porqueira, sabe? É isso, cara. Aí sabe o que acontece? Esse não vai ser convidado mais. Então, às vezes, você está se sentindo um patinho feio e ninguém me convida, vai saber se o seu filho não é um endemoniadinho. É um mal educado. Tá entendendo? Lembra daquele programa Super Nani? Eu amava aquele programa, cara. Depois, quando eu fui descobrir que aquela mulher era crente, que era pastora, eu falei, é por isso, cara. Só sendo alguém do evangelho para entender esses princípios. Que ela chegava numa casa onde estava a filha destruindo tudo, bagunçando tudo, tudo errado. Ela ia gastar tempo com a criança? Não. Ela gastava tempo com quem? Os bagados do pai, os cabeças de bagre. Chamava os pais e aqui, ó, passava um sabão neles. Disciplinava os caras, tá tudo errado. Você precisa, senta aqui que eu vou te ensinar aqui, tudo que você está fazendo com esse menino está assim por sua causa. E tome. Daqui a um tempo, o que acontece? O menino estava bonitinho. Por quê? Porque chegou a autoridade na casa. Está entendendo? Nós precisamos entender que a nossa casa tem que estar alinhada. Lembra do profeta Ezequias? Que antes de morrer recebeu uma palavra dura de um homem de Deus chamado Isaías, e falou, põe tua casa em ordem. Você vai morrer, cara. Você vai morrer e você precisa pôr a tua casa em ordem. Porque depois de você, os seus filhos vão dar continuidade. E aí aconteceu? Ele não colocou a casa em ordem. Deixou o menino crescer endemoniadinho. Quem que nasceu? Manassés. A Bíblia diz que esse tal de Manassés foi o pior rei de Israel. Por quê? Porque o pai dele não botou a casa em ordem. Lembra de Samuel? Profeta Samuel? Simplesmente o maior juiz que teve em Israel antes do período monárquico. Mas por que entrou depois dele um período de monarquia? Sendo que até anteriormente era um período de juízes, onde Deus teocraticamente governava através dos profetas e dos juízes. Era Deus que tinha a voz profética ali através dos homens de Deus que direcionava a nação. Mas por que entrou os reis? Que foi o primeiro rei, se lembra? Saul. Por que Saul foi escolhido? Porque eles chegaram para Samuel, quando já estava velho, e falou, Samuel, você está velho, cara. Você vai morrer. Você é um cara top. Não teve outro melhor que você. Só que você não deixou sucessores. Seus filhos são filhos de Belial. Bom, eu falar aqui que crianças são endemoniadinhos, a Bíblia falava filhos do demônio. Filhos de Belial é filhos do demônio. Tá? Então, se eu falar aqui endemoniadinho, não fica bravo, não. Vai orar que passa. Ou entra na fila, que também tem um monte aí. E aí, a Bíblia pegou e falou, os irmãos lá na época de Samuel falaram assim, os seus filhos são filhos do demônio, cara. Seus filhos são endemoniados. Você é o cara, mas você não cuidou desses meninos. Esses meninos são tudo atribulados. Então, sabe o que acontece? Quando você morrer, nós não queremos eles como sendo continuidade sua. Então, por favor, antes de você morrer, unja um rei para nós. Levante um rei para nós, porque você vai morrer e não tem outro no seu lugar. Faz para nós um rei, então. E aí ele vai chorar para Deus. Ele chega para Deus e fala assim, Deus,
eles estão me rejeitando, Deus. Em vez do cara se arrepender, olhar para si e falar assim, mas eu sou um porqueira mesmo. Eu não deixei sucessores, eu não criei meus filhos. Olha só meus filhos fazendo vergonha. Em vez de ele se arrepender, ele chega todo mimadinho para Deus e fala, Deus, olha o que eles estão fazendo. Eles estão me rejeitando. E aí Deus pega e fala assim, ô Samuel, para, nem ora. O problema não é nem com você, o problema é comigo. Eles estão me rejeitando. Porque se eles quisessem, eles viessem perguntar para mim, eu levantava outro juiz em teu lugar. Eu levantava outro profeta em teu lugar. Então não é o problema você. Se eles viessem em mim, eu resolvi o problema. Mas já que eles foram em você primeiro, sem passar por mim, faz o que eles estão pedindo. Levanta o rei, deixa eles escolher. E Deus falou desse jeito para Samuel, deixa eles escolher. Vamos ver quem que eles escolhem. E eles escolheram quem? Saul. O mais bonitão, o mais grandão, o mais fortão, o mais soldadão. E aí o que aconteceu? E aconteceu o que aconteceu, você conhece a história. Foi outro pangaré. Aí Deus pegou e falou assim, agora que eles escolheram errado, eu vou escolher alguém segundo o meu coração. E levantou quem? Davi. A Bíblia diz que este é rei perpetuamente sobre Israel. Homem segundo o coração de Deus. E ainda Deus fala assim, achei Davi meu servo. Homem segundo o meu coração. Quando Deus acha um homem de Deus, segundo o coração dele, que se parece com ele, que é a imagem e semelhança dele, que tem os princípios de justiça e de adoração dentro dele, Deus pega e configura esse cara para ser perpetuamente alguém do reino de Deus. Esse cara vai ser para sempre o meu rei. Ah, mas ele era perfeito? Lógico que não. Você conhece a história. Davi pecou, adulterou, matou. Os filhos dele também, foi um péssimo pai. Mas no quesito justiça e adoração, não houve outro rei igual esse cara. Por isso que ele é respeitado até hoje lá em Israel. Você está entendendo? Então, meu irmão, a responsabilidade não está só em você viver bem, está em você deixar um legado de continuidade nessa terra. As pessoas que vão vir através de você têm que ser alguém melhores do que você é hoje. Mas por isso você precisa gastar tempo de qualidade. Invista tempo, discipline os seus filhos. Não deixe os seus filhos crescer dessa forma. Me lembro de um dia, num evento de criança que a gente fez lá em casa, e tinha um menino lá, desse tamanhozinho assim, gordinho, marrento, valente, briguento, batia em todas as crianças. Ninguém estava conseguindo controlar o menino. E o menino bagunçando tudo, e as tias lá tentando tudo que é jeito, até que chegou uma hora que elas não aguentou, jogou a toalha e falou assim, pastor, dá um jeito aí. E eu cheguei na hora do almoço, né? Me ajuda nós aí que esse menino está terrível. Os pais deles não eram oficialmente da igreja. Ele eram os pais de uma família, de um casal que tinha na igreja. Então ele era tipo sogro. E sogra, você tá ligado, né, irmão? Dá trabalho mesmo. E aí o filho dele era esse menino, mimado, rebelde, briguento, desse tamanhozinho, enfrentava adulto, queria bater. Ah, meu irmão, quando sobrou no meu colo, eu chamei esse menino de canto, ajoelhei e fiquei na altura dos olhos dele, mas eu dei uma intimada nesse menino, mas eu falei duro, mas eu falei firme com ele. Eu falei, agora quem está falando com você sou eu. Você está entendendo? Ah, não. Peguei e segurei ele assim, sem violência, lógico, não posso bater na cara, mas segurei ele firme para ele entender que eu estava falando sério com ele. Falei, ó, a partir de agora, se você continuar fazendo o que você está fazendo, eu vou te disciplinar e vou levar para o seu pai. Ah, eu vou contar para meu pai, eu pego você e pego teu pai. Aí o menino regalou os olhos assim, viu que eu estava falando sério? Irmão, o resto da tarde esse menino não deu mais trabalho. Por quê? Porque eu tirei a cinta, não tirei totalmente, fiz assim, ó. Ó, quem está falando com você agora é eu, tá? Eu estou falando sério com você agora, você está entendendo? Meu irmão, mostrou a cinta, mostrou a autoridade. Na hora o menino regalou os olhos, entendeu que eu estava falando sério. Pronto, mano, acabou. Ah, mas então tem criança difícil? Não, tem pais banana. Tem criança desobediente? Tem, porque os pais não dão limites. Os pais não estão cuidando do jeito certo. Então, irmão, toma cuidado com o que você está fazendo da sua casa, dos seus filhos. Ou seus filhos lá na frente vão ser uma extensão positiva do seu ministério, do seu chamado, ou eles vão envergonhar a sua vida e o nome de Deus. Está entendendo? Então, por último versículo para a gente ler. 1 Timóteo capítulo 5. Timóteo capítulo 5. Já vou terminar porque eu estou vendo um relâmpago lá fora. Se não for alguém tirando foto, é chuva. Vai cair o céu daqui a pouco. Aí, ó. Acho que Deus falou, é verdade. 1 Timóteo capítulo 5, verso
8. Diz assim, ó: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Negou a fé e é pior do que o infiel se alguém não cuida da sua casa. Está entendendo? A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela investe tempo em tratar as famílias, em direcionar os pais a cuidar da sua casa. Então, meu irmão, gaste tempo de qualidade com seus filhos. Sente à mesa, ouça eles, acesse o coração deles. Chega em casa, não chega em casa cansado e vai logo deitar e ver o seu jornal, e ver sua televisão, e ver se seu time ganhou. Não. Pergunte para tua esposa como é que foi o dia dela. Pergunta para os seus filhos. Mães, quando seus filhos chegarem da escola, dá uma olhadinha na bolsa. Vê o que tem lá dentro. Às vezes seu filho já está usando droga e você nem sabe. Por quê? Porque você está deixando ele totalmente disperso e distante. E aí depois, nossa, nem sabia que está acontecendo isso. Sabe? Já teve vezes lá na outra igreja, de a gente estar tratando os jovens no Ministério de Jovens, e a menina vinha confessar para os líderes de jovens lá, pedindo ajuda, de misericórdia: eu estou vivendo um problema, eu estou nas drogas, e a minha menstruação está atrasada, eu acho que estou grávida. E a gente fala: meu Deus, olha o caminho que essa menina está tomando. E aí a gente vai conversar com os pais, aí os pais falam assim: ai, não sei o que está acontecendo com a minha filha está tão distante, está diferente, eu acho que é os hormônios com ela. Hormônio? A menina já está rodada. E as mães: ai, eu acho que essas espinhas na cara dela está deixando ela com a autoestima baixa. A filha já está nas drogas, a filha está no sexo. E as mães totalmente banando, sem entender o que está acontecendo. Pais, acessem o coração dos seus filhos. Descubra quais são as suas ansiedades, os seus medos, suas preocupações, o que eles estão vivendo. Seja íntimo deles. Tenha proximidade. Gaste tempo de mesa, de qualidade. Na mesa sempre tem propósito. Eu dei um exemplo aqui de um amigo meu mandou uma mensagem essa semana, lá de São Paulo. Falou para mim: Lucão, vou te contar uma novidade. Terminei o seminário teológico, 3 anos. Faz 3 anos que eu não vejo ele. 3 anos que eu não vejo ele. E ele falou: cara, terminei o seminário teológico. Falei: nem sabia o que você estava fazendo. Cara, foi legal demais, estou muito feliz, vai ser a formatura daqui uns dias e tal, mas eu queria dividir com você, porque foi por você que eu comecei. Falei: hã? Por quê? Porque aquele dia na tua casa, naquele churrasco, lá na mesa, quando você estava falando lá do grego, do hebraico, da teologia, das Bíblias, dos livros e tal, eu fiquei encantado e eu saí dali determinado a fazer teologia. E eu falei: meu Deus! E eu achei que era só um churrasco. Eu achei que nós estávamos só comendo carne. Não, cara, todo tempo de mesa com qualidade tem propósito. Tem propósito. Se você gastar tempo de qualidade com a sua família, os teus filhos vão ser incendiados a viver o que você está vivendo. Sabe? Incendiados a viver, a conhecer mais do seu Deus, a ter intimidade com o Espírito Santo, a ler a palavra, a adorar e viver as coisas do reino de Deus. Ou, se na sua mesa você gasta tempo falando mal do Lula, mal do Bolsonaro, mal do seu pastor, fritando os seus pastores, os seus líderes, comentando dos erros da igreja, dos problemas que tem na igreja, teu filho vai querer vir para a igreja? Você sai de um culto como esse, já sai falando mal do pastor, da igreja, do louvor, do som, das cadeiras, do ar-condicionado, do banheiro, dos papéis, do sabão e do lixo, e você sai só reclamando, xingando, criticando. Seus filhos vão ter interesse de voltar para a igreja? Depois desvia a culpa de quem? Ai, esse menino é terrível. Terrível é você, cara, com essa língua grande. Maledicência, falando malignidade o tempo todo, fofocando o tempo todo, falando mal o tempo todo. Você está entendendo? Ou o tempo de mesa na sua vida é de qualidade, que vai gerar um propósito, ou ele vai gerar um distanciamento do reino. Entenda isso. Eu me lembro de um pastor um dia, numa reunião de pastores nossa lá, Itu da AME, apóstolo Pio. Estou falando porque ele testemunha para muitos pastores. E ele contando exatamente sobre isso, sobre tempo de qualidade com a família, de ter o nosso foco no principal ministério, de cuidar mais da nossa casa do que da nossa igreja. Porque da nossa igreja, irmão, nós somos só pastores, mas em casa nós somos os responsáveis por aquilo ali. O dono da igreja continua sendo o noivo dela, que é Jesus, meu irmão. Quem morreu por ela foi Jesus, a gente não precisa morrer de novo, não. Você não precisa dar sua vida pela igreja, não. A igreja já teve alguém que deu a vida por ela. Você está entendendo? Deus não dá igreja para pastores, Deus dá pastores para a igreja. É diferente. Os pastores estão aqui
em prol e cuidado da igreja, mas principalmente em prol da sua família. Se tiver que fazer a escolha, é a família primeiro. Está entendendo? E ele entendeu isso quando a família já estava rachando. Quando ele gastando tempo demais cuidando da igreja, a família e os filhos total dispersos. E aí o Espírito Santo começou a lembrar ele de alguns dias que até ele saiu com os filhos, tipo num parquinho de diversões, cidade das crianças, e os filhos estão lá brincando no escorregador. Oi, pai, olha como eu vou. Tá, filho, tá aqui, ó. E ele aqui, ó, no celular, preparando sermões. Ou na Bíblia, lendo algum livro, preparando um sermão para pregar de noite. Ele estava ali? Estava só o corpo. A mente estava onde? A mente estava na igreja. E ele testemunhou isso para a gente, foi muito forte, porque ele falou, é verdade. É possível você estar no mesmo ambiente que seus filhos, mas distante do coração deles. Porque o seu coração não está ali, sua mente não está ali. Você está só convivendo na mesma casa, mas não está coabitando junto. Não está vivendo junto, está só dormindo no mesmo lugar. Está só comendo na mesma mesa. Mas não há vínculos relacionais. E ontem nós falamos aqui da família de vínculos, né, Marco? A família que é entrelaçadas em aliança, que tem o mesmo coração e o mesmo propósito, e ainda assim, respeitando as individualidades e subjetividades. Isso é a família aprovada por Deus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar, irmão, que a chuva começou. Meu irmão, vou te dizer uma coisa. Não é errado você reconhecer que está indo por um caminho equivocado. Errado é você continuar nele. Errado é você chegar lá na frente de você estar tão distante que para voltar já não dá mais. Quem aqui já teve experiência de ligar o GPS para você ir para São Paulo, de repente o GPS fala, rota recalculada. Você fala, opa, por quê? Porque você entrou numa rua errada. Aí, de repente, de novo, você entrou numa outra rua errada, ela, rota recalculada, faça um retorno. E você fala, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Ela está mandando para um lado, eu estou indo para o outro. Só que vai chegando uma hora, quem já teve a experiência de tanta rota recalculada, que o GPS fala assim, você ainda está indo para esse mesmo lugar? É mais ou menos isso que ele fala, né? Você está indo mesmo para esse destino? Você ainda está no destino, na rota do destino? Alguma coisa assim. É assim, quem lembra? Vocês não lembram? Só eu que peguei caminho errado? Mas tem um momento que o GPS pega e fala assim, você ainda está dirigindo na mesma rota? Você ainda está indo para o mesmo lugar? Porque é tanto caminho errado, é tanta recalculação de rota, que ele já fala, não, se você não vai para o mesmo lugar, desliga o Waze aí. Desliga e eu não vou ficar perdendo tempo. Acho que a mulher fica brava. Imagine quando foi inteligência artificial. Imagine que ela vai chegar uma hora e falar assim, ô mané, de novo? Eu vou à rua de novo? Eu acho que se fosse a Alexa brigava com os caras. Então, meu irmão, ainda dá tempo de recalcular sua rota. Fala amém por isso. Ainda dá tempo de recalcular sua rota. Ainda dá tempo de reconfigurar o destino da sua família. Ainda dá tempo de reconstruir aquilo que já foi destruído. Ainda dá tempo de se arrepender e acessar o coração da sua família. Porque, infelizmente, o que o mundo tem ensinado hoje é que se não deu certo, você para e começa de novo. Você para e vai e tenta de novo. Irmão, tem gente que já está no 3º, 4º, 5º casamento, está tentando de novo. Vai tentar até 10 vezes, vai virar uma Gretchen aí com 9 maridos e não vai dar certo. Enquanto você não arrumar o que está aqui dentro. Você lembra da mulher samaritana num poço de Jacó lá junto com Jesus? Lembra da resenha de Jesus com ela? Jesus confrontando ela, falando que se ela quisesse não ter mais sede, podia beber da água da vida que ele desse, tal. Você lembra da história? Até que ponto chega uma hora que Jesus está tentando explicar para ela sobre reino, sobre coisas espirituais, e ela não entende. Ele fala assim, filha, faz o seguinte, chama o teu marido lá. Aí ela pega e fala assim, não, mas eu não tenho marido. Aí Jesus fala o que para ela? Não tem mesmo, porque você é uma louca que está pegando a mulher do outro. Você já teve 5, e esse que você tem não é seu. Está entendendo? Você é um amante, você é uma traidora. Você está pegando alguém que não é seu, mas você já teve 5. E está aí, tentando dar uma de doida. E aí ela, agora eu vejo que o senhor é profeta. Agora você vê que eu sou profeta? Faz tempo que eu estou falando com você aqui, filha. E aí o que acontece? Ela continua a resenha se arrependendo? Não. Ela continua dizendo, então, já que o senhor é profeta, os nossos pais adoravam no monte, vocês falam que tem que ser no templo. Onde que é o lugar? Aí Jesus fala, estou querendo tratar seu coração, você está falando de adoração. Cura primeiro esse negócio. Arruma seu coração primeiro, depois você vem falar de adoração. Mas já que você quer entender, vou te dizer, o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Deus eleva o nível, não tem a ver com lugar, não tem a ver com monte, não tem a ver com tempo, tem a ver com o ambiente interno. Mas só vai haver adoração em espírito e em verdade se você tratar esse caráter, se você tratar esse coração louco seu. Aí ela pega e fala assim, nossa, então é isso? É o ambiente aqui dentro? É. Aí ela pega e fala assim, então eu vou lá avisar todo mundo. E ela é como um endemoniado gadareno. Ela volta para a cidade e volta pregando para todo mundo, anunciando para todo mundo, eu encontrei o Messias, eu encontrei o profeta, e ele revelou meus paranauê todo aí, revelou meus pecados tudo, mas eu entendi que eu preciso estar alinhado, que eu preciso desenrolar a bagunça aqui dentro para poder acessar o ambiente de adoração em espírito e em verdade. E aí ela começa a anunciar, porque ele é santo, porque ele é bom, porque ele me salvou, porque agora eu descobri uma água que mata a sede, eu não vou mais ter sede. Ou seja, ela teve um encontro com Deus, ela reconfigurou a sua rota, recalculou o destino da sua vida. Meu irmão, quer dizer, dá tempo ainda. Se você está vendo que seus filhos estão crescendo distantes e despertos, dá tempo ainda de recalcular a rota. O que é GPS? É guiados pelo Espírito. Aí você fala, mas Espírito é com E. Mas Spirit é com S. É em inglês. Guiados pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito Santo, cara. Romanos 8 diz o quê? Porque todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Esses são guiados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai direcionar a tua casa, vai mostrar para você onde está errado, aonde você precisa arrumar, a forma como você está tratando sua esposa, a forma como você está tratando seus maridos, a forma como você está lidando com seus filhos. É o Espírito Santo que vai te confrontar e falar assim, filho, não faz isso não. Arruma, se quebranta, peça perdão, chega na mesa e rasga o coração para a família. Reconstrua ali um lar de adoração. É tempo ainda, irmão. Porque Deus está demais querendo fazer primeiro em você, para depois fazer através de você. A sua família vai ser o instrumento que vai salvar a sua parentela, que vai salvar a sua vizinhança, que vai salvar as pessoas que trabalham com você no seu setor. Mas primeiro, as pedras, como você é uma pedra de um altar, você precisa estar completo de novo. Você precisa estar pleno. Não pode ter rachadura, não pode ter quebrado, não pode estar informal. Tem que ser pleno em Deus. Amém? Vamos orar? Pedro vai cantar um louvor aqui agora. Eu vou dar para você o tempo dessa música, para você refletir aí na sua vida. Como é que está sendo o seu dia a dia? Como é que está sendo os seus filhos? Como é que está a conduta da tua casa? Como é que você tem tratado com seu esposo, seu marido? Ah, pastor, mas eu estava aqui pensando em me separar já. Então, é hoje então que Deus pegou para você se arrepender. Essa semana eu falei com um amigo meu, mandou mensagem para mim e eu não sabia. Fiquei sabendo por outro amigo que ele estava se separando. Na hora peguei o telefone, liguei para ele e falei assim, e aí, mano? Tô sabendo do negócio aí. Ô, grandão, é verdade, cara. Minha esposa foi embora. Falei, você deixou? Ah, acho que é melhor assim. Falei, mano, eu fico louco. Ainda bem que nós estávamos por telefone, porque se eu tô perto nessa hora. Melhor assim? Você vai deixar a tua esposa ir embora com 2 filhos, cara? Você vai permitir que a sua esposa case com outro e outro homem seja o pai da sua filha, correndo o risco desse cara tocar na princesinha sua? Você vai, irmão, chega a tremer nessa hora de raiva. Aí ele, não é bem assim. Não, eu também não queria. Não, eu não quero não quero não. Eu quero voltar. Falei, então, meu irmão, você vai vir aí. Eu chamei ele para vir no evento dos homens, ele não pôde. Falei, então, já que você não pode, essa semana, né, vai sentar, tomar um café, eu preciso conversar com você, cara. Nós vamos bolar uma estratégia aí para você trazer sua esposa de volta. Não aceita isso, cara. É a tua família em jogo. Ah, mas eu tô novo, eu caso de novo. Casa, mas vai viver uma outra desgraça. Vai perder outro casamento. Vai criar filhos órfãos, sem uma paternidade presente. Vai deixar os filhos crescerem com um monte de trauma e sequela no coração. Não aceite isso, nem na sua casa, nem naqueles perto de você. Seja você um agente de reconstrução e de restauração. Ah, mas pastor, na briga de marido e mulher não se mete a colher. Bom, eu meto até a enxada se deixar. Facão, machado, o que precisar. Mas não podemos aceitar as famílias sendo destruídas por Satanás. Nós somos os agentes de restauração. Primeiro em nós, depois através de nós. Amém? Amém, crente? Fala um amém com força. Fala assim, eu sou um agente do Senhor de restauração, de transformação e de libertação. Amém? Cante ao Senhor nesse tempo aqui agora.
Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Tenha um tempo de reflexão e nós já vamos orar para terminar. Nós queremos te adorar, Senhor. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração e vem encher este lugar. Teu abraço eu quero sentir e vem encher este lugar, Senhor. Teu abraço eu quero sentir. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar o teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar o teu coração e vem encher este lugar. Teu abraço eu quero sentir e vem encher este lugar, Senhor. Teu abraço eu quero sentir. Senhor Deus, Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu oro agora por cada um desses homens e mulheres e filhos, pais presentes nesse lugar, que foram aqui confrontados e desafiados a essa palavra, assim como eu fui, Pai. Assim como nós temos sido nessa série de mensagens sobre família, de cada dia, ó Deus, estar investindo tempo de qualidade em nossas casas, em nossos lares, com os nossos filhos, com os nossos casamentos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos entender isso, ó Deus, que nós precisamos ser plenos e completos, que a nossa falta de libertação interfere na qualidade da nossa família, que os nossos pecados ainda não vencidos têm roubado, ó Deus, qualidade da nossa casa, que nós precisamos, como aquele jovem endemoniado, voltar para os nossos lares e acertar tudo isso, reconhecer as nossas fraquezas, nossas áreas que éramos vencidos, e quando libertos, testemunharmos, ó Deus, da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor e da salvação do Senhor. Que a nossa parentela veja isso em nossa casa. Que a nossa família, ó Deus, brilhe a luz do Evangelho. Brilhe, ó Deus, os benefícios de viver, ó Deus, em função do reino do Senhor. Brilhe, ó Deus, a colheita de uma vida de temor e santidade ao Senhor. Que cada família, que cada sacerdote, que cada mãe aqui presente saiam daqui, ó Deus, responsabilizados a viver, ó Deus, a Tua palavra, a reconstruir, recalcular e redirecionar a rota das suas famílias, a reconfigurar o destino das suas casas. Não é vergonha, Deus, reconhecer que está errado, vergonha é permanecer no erro, Pai, e é isso que nós não queremos, porque nós queremos de verdade ser essas famílias que vão ser tratadas, vão ser restauradas, vão ser libertas, para depois o Senhor fazer através de nós, ó Deus, um mover de restauração, libertação e transformação. Em nome de Jesus, que sejamos esses homens que quando souber, ó Deus, de notícia de famílias sendo atacadas, bombardeadas, ou que estejam vivendo dificuldade, nós possamos ir, ó Deus, com a palavra de cura, com a palavra de libertação, com a palavra de esperança, com a palavra de restauração. Em nome de Jesus, eu
abençoa os teus filhos e os comissiono nessa responsabilidade. Que o Senhor, ó Deus, durante essa semana não os faça de maneira nenhuma esquecer dessa mensagem, mas que seja, através do Espírito Santo, lembrado em todo o tempo, eles estejam trabalhando e o Espírito Santo esteja lembrando eles dessa palavra, para que possamos dar uma resposta para ela, para que dentro do nosso coração haja um ambiente de resposta para essa palavra, que ela não caia numa terra seca e venha morrer, ó Deus, mas que ela venha cair na terra do nosso coração e frutificar raízes, ó Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos, eu abençoo cada família, declaro uma palavra de prosperidade sobre eles, que eles verão até nas suas áreas financeiras um reflexo extremamente positivo, devido à obediência e santidade deles, ó Pai. Eu os abençoo para viver esse tempo, eu os abençoo dizendo que até o fim desse ano ainda dá tempo de recalcular essa rota. Em nome de Jesus, para vivermos o próximo ano o melhor de nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, seja com toda a igreja, desde agora e para todo sempre. Amém e amém e amém. As palmas louvem ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Deus os abençoe, tenha uma boa semana. Uma semana de bênçãos e de paz. Abraça o seu irmão aí, declara o amor de Deus sobre ele. Irmãos, tem cantina hoje, lanche de cream cheese com frango, glória a Deus, lanche top. Não sai daqui sem comer o lanche e pagar um lanche pro teu irmão.